subidas nos preços das casas, nas rendas e agora também no crédito à habitação, depois da revisão, já neste mês de setembro. Esta subida está prevista acontecer para todos os empréstimos, no entanto, o crédito indexado a 12 meses será o mais penalizado, estando prevista mesmo uma subida na ordem dos 231 euros. A prestação da casa paga ao banco vai voltar a subir após revisão no próximo mês. Este aumento abrange todos os créditos indexados à Euribor, sendo os contratos a 12 meses os mais penalizados, prevendo uma subida da prestação em 40%. Ou seja, para quem tenha, por exemplo, um crédito à habitação de 150 mil euros a 30 anos, com Euribor a 12 meses e spread de 1%, a prestação irá ficar cerca de 231 euros mais cara, em comparação com os 573 euros pagos há um ano. Contas feitas, isto significa que deverá passar a pagar acima dos 800 euros mensais, tendo em conta a média da Euribor a 12 meses de 4,1% no final deste mês. Uma queda face à Euribor observada em julho. A conclusão é da DECO Proteste, que, ao Dinheiro Vivo, indicou tratar-se da primeira queda mensal em quase 2 anos. Olhando para o crédito à habitação indexado a 6 meses, a DECO afirma que a prestação da casa deverá subir para 790 euros. Ou seja, mais 71 euros face à última revisão feita em março, quando o valor estava nos 728 euros. A média da Euribor terá rondado 4% este mês, estabilizando assim os valores do mês passado. Já no que respeita aos empréstimos a 3 meses, as prestações deverão subir 37 euros, ou seja, passará a pagar 785 euros todos os meses ao banco. A média desta Euribor este mês é de 3,7%, mantendo assim a tendência de subida verificada nos últimos meses. Ainda assim, a simulação da DECO mostra que o peso mensal das prestações está a diminuir, o que poderá significar uma estabilização das taxas Euribor. Isto porque, olhando para 3 exemplos de créditos à habitação revistos este mês, verifica-se um aumento da mensalidade na ordem dos 45 euros em empréstimos associados à Euribor a 3 meses, um aumento de 95 euros a 6 meses e uma subida de 257 euros no prazo a 12 meses. Um cenário que antecipa um decréscimo quer no indexante médio como no mais longo. E vamos então começar, Nuno. Estes aumentos das taxas Euribor, no entanto, não são o único que influencia os preços das casas. Por exemplo, a avaliação bancária também tem o seu peso. Sim, a avaliação bancária tem. A procura de imóveis, que, por exemplo, em Portugal hoje em dia é muito elevada para investimento. E a procura, apesar de estar a diminuir nos últimos meses, e o número de transações está a diminuir também, ainda continua elevada, apesar destes preços muito elevados. Nós tivemos ainda recentemente um dado de que Lisboa foi das capitais europeias onde mais subiu quer o custo das rendas, quer o próprio custo do metro quadrado. E isto está a levar que o preço da habitação nos últimos, praticamente desde 2017, tem sofrido uma subida muito significativa, que não tem sido acompanhada pelo lado dos rendimentos. E temos este problema em Portugal, que há uma disparidade crescente entre os rendimentos das famílias e o preço dos imóveis. Isto tem tornado, no início conseguiu-se mais ou menos aqui, de alguma forma, atenuar este impacto devido aos juros baixos, porque nós tivemos até há 1 ano e meio atrás taxas de juros negativas. Agora, com a subida das taxas e uma subida vertiginosa, que no espaço de 1 ano e meio fez exatamente o mesmo percurso que, por exemplo, fez entre 2005 e 2008, em que levou mais de 3 anos, levou a que hoje estamos nesta situação em que as famílias portuguesas têm uma enorme dificuldade já de aceder ao crédito, porque passámos de taxas de menos 0,5 há 1 ano e meio para 4%, e, por outro lado, os preços continuam elevados.
é expectável que nos próximos meses começamos aqui a assistir a alguma correção dos preços. Mas perante a falta de habitação que neste momento há, a procura que continua ainda muito elevada, não estamos aqui à espera que isto vá acontecer o mesmo que, por exemplo, aconteceu em 2011, 2013, em que houve uma queda muito significativa dos preços das habitações. Exatamente. No entanto, a avaliação bancária hoje está mais alta do que alguma vez se viu. Por que acha que isso acontece? Tem muito a ver com os preços dos imóveis. Portanto, como os preços continuam elevados e ainda a crescer, apesar de já com um crescimento já mais lento do que estava a acontecer nos últimos meses, isto influencia por lado da banca que a avaliação bancária acompanha esses preços, no sentido até dos próprios bancos conseguirem conceder crédito. Porque se eles baixarem muito a avaliação bancária, depois existe um rácio de financiamento de garantia, isto é, geralmente os bancos não podem financiar mais do que 90% do valor do imóvel e esse valor é determinado pela avaliação que o banco faz. Exato. Se baixar muito este valor da avaliação, não conseguem também depois conceder o crédito. E, obviamente, o crédito bancário é um dos principais negócios que os bancos têm e aquele que lhes dá das maiores margens financeiras. Ainda que esteja previsto um aligeiramento nas taxas indexantes e também, como referiu e muito bem Nuno, a avaliação bancária, este cenário será mesmo para continuar ou acredita que lá para novembro, dezembro, as coisas irão não baixar, que é isso que têm-nos dito, mas estagnar? Já começa a haver então esse abrandamento, ou seja, as subidas têm vindo a acontecer nos últimos meses de forma cada vez, ou seja, serem menores, vão crescendo de forma mais pequena todos os meses. É expectável, e isto pelo menos é aquilo que os mercados financeiros hoje em dia também começam a dar algumas indicações, que quer a taxa de juros, quer para os próprios preços dos imóveis, vão começando a abrandar e possa haver aqui pequenas correções a partir do final deste ano, início de 2024. As últimas indicações que, por exemplo, no caso das taxas de juros, indicam que possa haver aqui uma subida até ao final deste ano, ou seja, alguns até ao final do quarto trimestre de 2023, começa a haver aqui uma tendência, e aliás este mês já se está a registrar, já começa a haver um bradamento dos valores de Euribor, e depois começa a haver uma pequena correção, mas é preciso alertar as pessoas de uma coisa, que é, não é expectável que nós voltemos aqui aos tempos das taxas de juros negativas. Exato. Como tivemos, porque também isso era um fator anormal. Apesar de foi muito bom para quem tem dívidas e para quem precisou de um financiamento para comprar um imóvel, é algo que também não é natural, uma taxa de juros negativa. Mas não se espera que, por exemplo, nos próximos 2, 3 anos a taxa de juros baixe muito para além dos 2,5% a 3%. O que significa que quem contratou nos últimos anos a taxas de juros muito baixas e com uma expectativa, poderá não ver essa expectativa confirmada nos próximos tempos. O que é preciso é que as famílias portuguesas se preparem para, durante, eu diria, pelo menos os próximos 2, 3 anos, não havendo aqui uma alteração da conjuntura económica, terem que lidar com um valor das taxas de juros para o financiamento da sua casa, eu diria neste intervalo dos 2,5%, 3% ou 3,5%. E isso é um bom cenário? É um cenário mais dentro daquilo que se chama-se a taxa de juros natural. Se nós calcularmos a média, por exemplo, da Euribor, desde a sua criação em 99, estamos a falar de um valor que aproximado não chega bem a 2%. E estas taxas, há um indicador económico que se costuma falar que é a taxa de juros natural. É aquela que mais ou menos não tem um impacto muito significativo na economia e que se registra, digamos assim, uma média, que geralmente se registra durante muito tempo. E essa taxa de juros natural situa-se, por exemplo, no caso português, e desde que nós aderimos ao euro, dentro dos 2% a 2,5%. É provável então que se vá aproximando deste valor gradual, mas será algo muito gradual. Ao contrário daquilo que aconteceu em 2008, em que nós, no espaço de um ano, tivemos uma queda muito abrupta das taxas. Batemos o recorde em setembro de 2008 com taxas de Euribor acima de 5%. Passado pouco mais de um ano já estávamos com a taxa de Euribor pouco acima de 1%. Não é isso que se espera neste momento, porque o contexto é um bocadinho diferente do ponto de vista económico.